A morte de Cristo não foi um acidente. Pessoas olham e imaginam que Cristo morreu por um mero acidente. Não, é o plano estabelecido por Deus para resgatar o homem do poder que o escravizava, do pecado que nos escraviza. Que nós possamos meditar na palavra para conhecer cada dia mais essa palavra que nos liberta de nós mesmos. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor, de clamar entendimento acerca daquilo que realmente importa. Hoje é nosso dia 193, nós estamos agora no dia 16 dos fundamentos da fé. Vamos abordar da pergunta 40 a 44, depois nós vamos fazer a análise de 4 capítulos da Bíblia, terminando o livro de 2 Crônicas. Olha que legal, né? De pouquinho em pouquinho nós vamos avançando. Mais um dia, mais uma oportunidade de avançar. A pergunta de número 40 diz: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? A resposta é: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma, senão pela morte do Filho de Deus. Uma resposta bem objetiva, bem clara, que está alicerçada na nossa fé. Alguns versos apontam justamente para esse caminho. Nós vemos que o homem foi completamente corrompido, comendo do fruto que não deveria. Conforme está escrito ali em Gênesis 2,17, você vai verificar que aponta para isso. Exceto da árvore do conhecimento e do mal, do bem e do mal, se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Era o preço da desobediência a Deus. O homem, constantemente, quando desobedece a Deus, ele arroga a si o direito de ser Deus. Eu não me preocupo com a sua opinião, eu faço aquilo que eu julgo melhor. Então é o homem desprezando aquele que o criou, aquele que o chamou das trevas para a luz. Imagina que o mundo agora padece dessa luz e somente Deus, fazendo com que essa luz brilhe no nosso interior para que de fato possamos ter vida. Então, justamente por conta deste pecado que se tornou enraizado em nós, Cristo teve que morrer na cruz como sacrifício expiatório. Em Romanos 8, verso 3 diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Você vê que as respostas elas já trazem os seus fundamentos bíblicos que convergem para esse ponto primordial dessa natureza de Cristo sendo humilhado, morrendo na cruz do Calvário, a morte que eu e você merecíamos morrer. A pergunta de número 41 diz: por que ele foi sepultado? Você conseguiria descrever as razões por que Cristo teve que ser sepultado? Observe que a maioria das vezes nós não conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos de maneira superficial, nós vivemos a nossa religião de maneira completamente superficial. Nós não enxergamos que a maioria das vezes nós estamos seguindo dogmas humanos e não dogmas divinos. Essas perguntas visam justamente nos trazer alicerce para que possamos formar nossas próprias conclusões baseadas justamente na palavra. Você tem todo o direito de olhar essas perguntas e respostas e falar assim: não concordo com isso. Mas, então, formule perguntas que sejam coerentes e bíblicas que possam edificar a vida de outras pessoas, pois essas perguntas e respostas subsistiram ao tempo. De 1563 até hoje, elas continuam como um instrumento de ensino em milhares de igrejas que pregam o Evangelho de Cristo. A resposta acerca do porquê ele foi sepultado: o sepultamento dele tinha uma única razão: testificar que ele realmente morreu. Em Atos 13,
13:29 diz: depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Se você for nos evangelhos, você vai verificar a maneira como ele foi crucificado. Em João 19, do 38 a 42, aponta ali acerca do evangelho. Verificando acerca das profecias, Isaías 53, escrito aproximadamente 7 séculos antes de Cristo, diz: não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Isaías 53, verso 9. Em João 18, você já vai observar ali que ele foi colocado no túmulo desse homem rico, José de Arimateia. É tudo muito perfeito, né? Todas as conexões bíblicas são perfeitas. Depois você vai verificar, após a ressurreição, a confirmação daquilo que ocorreu em Atos dos Apóstolos. Ou seja, existem uma série de documentos históricos que apontam para essas verdades bíblicas. A pergunta de número 42 diz: se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou acerca disso ou você nunca sequer se questionou acerca disso? Eu sei que a maioria não lê a Bíblia, eu sei que a maioria sequer se importa. A nossa missão é só proclamar o Evangelho e fazer com que esse Evangelho se torne conhecido e dependamos única e exclusivamente da graça e soberania de Deus para esculpir nos mais duros corações. Eu posso falar 1000 vezes para vocês lerem a Bíblia, posso dar prêmios para quem ler, mas se você não nascer de novo, de nada isso valerá. E que você possa compreender essas perguntas, se questionar se de fato você tem buscado o evangelho genuíno ou você está buscando simplesmente uma maneira de apaziguar o seu próprio pecado, do qual você se delicia. Olha o que diz: se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Que você só peca enquanto você está nesse corpo. Depois você padecerá por conta do pecado. Ou você morre para o pecado, ou o pecado te matará eternamente. Imagina que agora você tem a oportunidade de se deliciar no pecado. Na eternidade você não poderá se deliciar no pecado. Este pecado que talvez para você seja comum, você todos os dias continue fazendo esse prazer que você encontra neste pecado, na eternidade você não poderá se saciar. E aí, além da dor, do sofrimento eterno, distanciamento de Deus, da ira de Deus, você estará ali sofrendo a ira justa de Deus. Você ainda terá que padecer por não conseguir satisfazer os seus desejos pecaminosos. O desejo de fazer determinadas coisas. Eu não vou fazer tal coisa porque me dói. Vai doer mais na eternidade. Essa é a realidade da palavra do Senhor. A pergunta de número 42, a resposta é: se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ele põe o fim aos nossos pecados e a entrada para a vida eterna. Um verso que aponta justamente para isso é Marcos 8:37. E o que daria o homem em troca da sua vida? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados. Você não poderia pagar pelos seus próprios pecados. Não tem como o homem se salvar sozinho. O homem é salvo única e exclusivamente mediante a graça divina, pela misericórdia de Deus, entregando o seu Filho na cruz para morrer por nós. Ela coloca fim aos nossos pecados e a entrada para a vida eterna. Em João 5:24, ele traz esse apontamento de maneira bem direta. Diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, você crendo de toda a sua alma, de todo o seu coração, você é liberto do poder do pecado. Você não é mais escravo, agora você pertence ao reino dos céus. Galego, eu creio. Por que eu creio?
porque Deus ilumina seu interior. Você não consegue tomar essa decisão sem antes Deus mexer no seu coração. Imagina que você está morto dos seus delitos e pecados. Esse processo de regeneração é um processo único e exclusivamente advindo da parte de Deus, onde nos traz das trevas para a luz. Romanos 7,24 diz: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? No 25, ainda do Romanos 7, graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Mas liberto em Cristo Jesus, ainda que morra, será objeto dessa graça do Senhor que alcança os seus eleitos desde antes da fundação do mundo. Filipenses capítulo 1, verso 23. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Se você ainda encontra somente deleite nessa vida, se você não almeja essa vida eterna, algo errado está no seu coração. A pior coisa é nós estarmos completamente satisfeitos com essa vida miserável que nós levamos. Por melhor que ela possa aparentar ser, nosso anseio deveria ser sempre pela eternidade, ao qual nós desfrutaremos da presença do Senhor. Mas, claro, valorize essa vida, viva da melhor forma, para que o nome do Senhor seja de fato glorificado. A pergunta de número 43 aponta: que outros benefícios recebemos do sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Você conseguiria me dizer quais são esses benefícios? Você já pensou em quais seriam esses benefícios que recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Olha o que diz a pergunta de número 43. Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a Ele como sacrifício de gratidão. Às vezes algumas coisas aqui podem parecer até complexas, mas se você parar e meditar e ler os versos, você chegará às conclusões. Claro que iluminado também pelo Espírito Santo, não parte de um mero conhecimento intelectual da palavra, mas de uma aplicação do Espírito iluminando o nosso entendimento para que possamos crer da maneira correta. Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, a morte sepultada com Ele, conforme diz em Romanos 6. Eu vou ler alguns versos, a partir do 5 diz assim: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não tem nenhum poder sobre Ele. Exatamente. Morrer com Cristo. A morte que Cristo morreu. Morrer para esse mundo, nascer para Cristo. Essas afirmações, às vezes, são um tanto quanto complexas, né? Porque você não consegue olhar de maneira real para a sua vida, mas observe que fala acerca de uma vida do qual glorifica a Deus. Pergunte se sua vida tem glorificado a Deus, se você tem feito renúncias, se você tem andado por caminhos que de fato almejam glorificar o nome de Deus. Se agora o pecado não é mais seu senhor. Como você sabe isso? Observe seus hábitos. Verifique se quando você faz alguma coisa que é errado, você acha que tudo está bem, que tudo está comum, ou você corre até Deus, se ajoelha, se prostra e pede para que Ele transforme a sua vida, para que você não se conforme com aquilo que o pecado tem feito com você. Todos nós sabemos aquilo que é errado, todos nós sabemos aquilo que nos aprisiona, todos nós deveríamos clamar por entendimento acerca dessa libertação que só encontraremos em Cristo Jesus. Em Colossenses, capítulo 2, verso 11 e 12 diz: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos.
nós vemos que esses desejos malignos da carne não reinam mais sobre nós. E agora nós podemos, de fato, nos ofertar como um sacrifício de gratidão. Esse sacrifício de gratidão, ele envolve a sua vida natural. Você olhar para a sua vida, a maneira como você tem vivido, a sua maneira devocional, como você, de fato, se enxerga como um participante deste reino de Deus. Por isso, é necessário fazer conforme está escrito em Romanos 6, do verso 12 ao 14, diz assim: não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como instrumento, para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Esse verso creio que seja mais do que sacramental para apontar a maneira como nós deveríamos viver. Romanos 12:1 é o verso também que aponta para essa vida de gratidão, essa vida completamente morta para o mundo e viva para Cristo. Diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Creio que as palavras das Sagradas Escrituras falam mais do que qualquer outra palavra para direcionar a nossa vida. Pergunta de número 44, a última pergunta de hoje. Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Lembre-se que nós estamos aqui abordando cada etapa do credo apostólico, que é o alicerce da fé cristã, mostrando ali, pelo menos, a essência básica daquilo que nós cremos como cristãos. Desceu ao inferno. O que você entende por isso? Passamos por milhares de construções, né, acerca do que se trata isso, mas a verdade é uma só. Observe a resposta: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Tudo que Ele estava passando nessa vida, Ele estava justamente carregando e suportando as nossas dores, que haveriam de ser integralizadas no ato consumatório na cruz do Calvário. Em Salmo 18, verso 5, diz assim: a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Esses são os versos que são apontados justamente para que possa chegar a essas conclusões das respostas. Salmos 18, verso 6 ainda. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ou seja, estes salmos também, que foram escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo, retratavam já a voz de Cristo, que seria ecoada mil anos depois na cruz do Calvário. Em Hebreus, capítulo 5, verso 7 ao 10 diz: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. O sofrimento que causa obediência, olha que interessante. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Claro que muitos que estão aqui talvez não saibam ainda o que é sumo sacerdote, nós já abordamos. Infelizmente, o tempo é escasso e daí não dá para ficar entrando em todos os pormenores, trazendo esses apontamentos. Então eu sugiro que você participe diariamente das lives, porque aos poucos você vai crescendo em conhecimento e mergulhando cada vez mais naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Isaías 53, de maneira integral, leia depois que você conseguirá entender do que se trata essa angústia e esse sofrimento de Cristo.
mas saiba que todas essas dores que foram suportadas era justamente para nos livrar da eternidade no inferno, onde Deus derramará a sua ira contra todos aqueles que não confiaram no seu Filho como seu suficiente Salvador. Vamos agora para o livro de Crônicas, os capítulos que tenho falado cada vez de maneira mais objetiva, mesmo porque vocês vão ter que ler. Não tem como trazer muitos apontamentos, que ali são referências históricas acerca de nomes, que apontam justamente para esse cuidado de Deus com todo o povo. Capítulo 27 de 1 Crônicas traz essas divisões militares, e o que é muito interessante é vocês observarem que cada ano, cada mês do ano era estabelecido um comandante com seus determinados homens, ou seja, eles serviam uma vez durante o ano. Uma coisa interessante também para vocês entenderem, depois olhem como funcionava o calendário hebreu, né? De forma que os meses eram contados de maneira diferente. É bem interessante observar tudo isso. Vocês vão chegar daí à conclusão de como foi formado os calendários, os anos bissextos, essas alterações acerca do ano bissexto, porque teve que fazer uma correção por causa justamente da questão do Sol e da Lua para estarem perfeitamente alinhados com as épocas e estações do ano, o porquê os dias da semana foram estabelecidos da forma como foram. É muito, muito interessante saber sobre esses assuntos. Então, depois nós vamos ver todos os líderes das tribos. Vocês vão verificar os líderes das tribos ali no capítulo 27. Davi fazendo aquele censo, contando todas as pessoas, os oficiais do reino de Davi. No capítulo 28, Davi começa a dar as instruções para o seu filho. Verso 2 do capítulo 28 diz assim: Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra de meu nome, pois é o homem de guerra e derramou muito sangue. Aí ele já começa a trazer para o seu filho justamente as orientações decorrentes daquilo que o Senhor havia ordenado. E mais uma vez, no verso 20 do capítulo 28 diz: e continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor meu Deus está com você, e não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Nós vemos essa advertência, né? Ser forte e corajoso. Essa mesma advertência que nós deveríamos refletir diariamente, sermos fortes e corajosos, sabendo que Deus tem guiado as nossas vidas e guardado a nossa história para que o nome dele seja glorificado, não o nosso. Então você vive para a honra e glória do Senhor. Você vive para que o nome do Senhor se torne cada dia mais conhecido. Capítulo 29 vai falar acerca da construção, das ofertas que foram recolhidas por conta dessa construção. O mais interessante é verificar que o povo se alegra em entregar de maneira generosa para que fosse construído um altar para o Senhor, um templo para o Senhor. Observe o verso 9 do capítulo 29, diz: o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Então, Davi pede, ele mesmo também oferta, e essas ofertas sempre passaram como voluntárias e alegres, entregues de todo o coração. Lá na igreja que nós congregamos, nós não abordamos essa questão dizimal, abordamos a questão falando acerca de dízimo. Claro que você entender uma referência é melhor do que você ficar inclinado à dureza do seu coração, porque você nunca vai achar que 10% é suficiente. A maioria das pessoas não oferta sequer 10%, tá? Isso daí é uma estatística. Pouquíssimos ofertam isso.
de qualquer forma, ela é livre. Se Cristo não a convencer de ajudar, de fazer parte dessa obra, é um privilégio. Você não está ali comprando ou barganhando com Deus para que você receba benefícios. Você primeiro que só entrega aquilo que você recebeu dele, porque tudo que nós temos provém dele. E um dia há de ser colocado em nossas mentes a quantidade necessária, a maneira como deve ser feito, porque tudo pertence ao Senhor. Tem pessoas que porventura também ofertam muito mais do que 10% em alguns lugares, tá? Você vai ver a Colgate, não sei se vocês conhecem essa empresa, lógico que conhece, né? Colgate todo mundo conhece. Ela é uma empresa que os fundadores eram cristãos e eles viviam com 10% e ofertavam 90% para obras missionárias, para a construção de igrejas. Então, nós vemos Deus agir na vida de milhares de pessoas acerca disso. Colgate, se vocês não sabem, significa Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Olha que interessante. Então, essa questão de padronização de uma nomenclatura, eu creio que fica muito anacrônica, fora de tempo. A palavra dízimo, ela sempre se referiu a alimento. Você não vai verificar acerca de ser dinheiro. Tinha épocas específicas para ofertarem o dízimo. Nós falamos acerca de uma oferta de generosidade. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas é dessa forma que a igreja se sustenta. Poucas pessoas ainda se sacrificam por muitos. Sempre vai ser assim, a mesma coisa. Você vai fazer um churrasco na sua casa, são poucos que levam alguma coisa que vocês combinam. Alguns suportam pela infidelidade dos outros, ou até mesmo pela falta de conhecimento. E glória a Deus por isso. Que Deus continue a abençoar a nossa igreja e todas as igrejas, sabendo que é necessário. Claro que vocês não devem facilitar vidas de ninguém. Eu não vivo de salário da igreja, então eu estou numa condição que eu poderia falar disso, mas eu entendo aquelas pessoas também que vivem de maneira integral, embora eu viva também quase que de maneira integral fazendo as coisas relacionadas ao reino, mas ainda tenho outras funções, outros trabalhos, mas entendo que seja feito tudo para a honra e glória do Senhor. É um assunto bem delicado, tá, gente? Mas que necessita ser falado nos dias de hoje. Mas o problema não é somente de quem pede, mas também de quem oferta, porque aquele que oferta também tem as inclinações do seu coração, do quais por vezes estão barganhando ou estão ofertando por medo, e não por generosidade, por gratidão, por aquilo que foi feito. Então pense na maneira como você tem feito isso. Isso daí não é uma mera questão a ser tratada, faz parte do cerne do Evangelho também, porque nós contribuímos para o crescimento do reino, porque Deus nos incumbiu essa responsabilidade. Tem a oração de Davi, uma oração muito bela, que vale muito a pena vocês lerem, terminando dessa forma o livro de 1 Crônicas, o livro de 1 Crônicas, do qual ele pega ali todo aquele período que nós já abordamos, terminando única e exclusivamente no reinado de Davi. Ele tem um período aproximadamente de 1000 anos, né? Porque é de 1900, quando Israel entra no Egito, depois vem a época dos juízes, que são mais 350 anos. No Egito, 430 anos, vai ter o Êxodo e até Josué, que daí envolve já sempre 40 anos de Êxodo no deserto e 30 anos o período de Josué, e nós vamos ver depois a época de Juízes, 350 anos, de 1050 até 1010, o reinado de Saul, e de 1010 a 970, o reinado de Davi. E agora vocês vão ver essa abordagem que entra em Salomão até o reino remanescente, que vai também ter quase 500 anos aí, até o cativeiro babilônico, 586 a.C. Então é muito interessante vocês meditarem com bastante atenção, ler esse primeiro capítulo de 2 Crônicas, onde Salomão é estabelecido no reino e ele governa com certa paz, estabelece uma série de coisas que ficam marcadas pela eternidade. Perfeito? Espero que vocês estejam crescendo em graça e em conhecimento, que vocês estejam lendo. Quem aqui
não leu a Bíblia inteira. Se tem coragem de colocar aí, eu não li, não comecei a ler. Eu pergunto lá na lista de transmissão, eu vejo que não tem muita adesão. E normalmente quando nós não falamos é porque nós não fazemos. As pessoas acham relevante ler a Bíblia, quando na verdade Deus escolheu se revelar por intermédio da palavra. A única forma de conhecermos a Deus é por intermédio da palavra. Ainda que leiamos todos os dias a Bíblia, se tivermos capacidade de ler muito, ainda assim o conhecimento não vem pela mera leitura, mas sim dessa iluminação espiritual, do qual o Espírito Santo nos auxilia. Mas nós devemos ler porque é a forma como Deus escolheu se revelar. Não é admissível nós falarmos que amamos a Deus, mas não sequer lemos a sua palavra. É completamente tolo falar isso. Ah, eu amo Deus, mas você ama Deus, mas você não o conhece, você não lê a palavra dele. Daí, o que Deus é? Você vai denominar Deus conforme você quer, que é provavelmente sendo esculpido segundo as impurezas do seu próprio coração. Você vai olhar Deus conforme seus próprios desejos, e Deus é o que é, não aquilo que nós achamos. Nós temos visto aqui coisas que são chocantes. Você olha e fala assim, mas Deus quis assim, quis, e pronto, e acabou. E quem é você para discutir com Deus? Quem sou eu para discutir com Deus? Deus escolheu salvar o povo da sua forma. Nós vemos um povo completamente rebelde, que corria de Deus, um povo que se afastava de Deus a todo instante, continua se afastando. E se não é diante dessa graça, diante da misericórdia de Deus em enviar o seu Filho para resgatar o homem do poder do pecado, o homem continuaria preso, o céu estaria completamente vazio, porque nenhum homem consegue se achegar até Deus. Somente Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós e nos resgatar da escravidão do pecado. Então, saiba que Deus escolheu fazer um povo, dentre os quais vocês estão entre eles, desde que vocês creiam nessa mensagem, se escondam em Deus, o enxergue como seu único e suficiente Salvador. Você o enxergando como único e suficiente Salvador, naturalmente você irá querer conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais você vai meditar nessa palavra, cada vez mais você vai falar assim, Senhor, me liberte. Liberte-me de mim. Eu preciso, Senhor, te conhecer, para que seu nome seja glorificado. Eu entendo agora o seu sacrifício. Observe que nós nem sentimos dor de falarmos de Cristo, aquele que morreu por nós. Quando foi a última vez que você chegou e você falou assim, nossa, que dor que eu sinto, Cristo morreu por mim. Você olha e fala assim, beleza, morreu por mim, morreu porque quis, não mandei ele morrer. Não pedi para ele morrer por mim. Nós temos ouvido frases desse tipo. Nós não enxergamos, nós estamos completamente insensíveis às coisas de Deus. Isso é fruto do pecado que nos deixa cegos. Que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam ler essa palavra. Nós daqui a pouco iremos terminar as Sagradas Escrituras. Claro que agora ainda nós vamos entrar nos livros poéticos também, vamos entrar em Salmos. Você vai ver essa vasto tipo de escritas nas Escrituras que apontam sempre para Cristo, mas que nos fazem enxergar essa realidade. Leia a palavra de Deus, eu tenho certeza que você será edificado. Leia a palavra de Deus para conhecer cada vez mais aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que você possa enxergar essa palavra, a verdade da sua vida. Então, medite cada dia mais, busque conhecimento. Galego, eu não tenho enxergado, não estou conseguindo, eu quero saber sobre determinados assuntos. Pode me mandar ali no direct, me chame. Ou se não, se você quiser, já busque no site monergismo.com. Você vai ver que lá tem artigos históricos que já sobrevivem há anos, acerca das verdades da palavra de Deus, que são centralizadas no Evangelho e não no homem. Nós vamos viver tempos horríveis. Isso daí não é uma previsão pessimista, é um olhar natural para o que nós estamos vendo. Nós vemos um Evangelho completamente desprovido de qualquer fundamento bíblico. Um Evangelho sem fundamento bíblico não é Evangelho, só tem o nome de Evangelho. Que nós possamos enxergar nas Sagradas Escrituras
a segurança, que nós possamos buscar os conceitos históricos de como a fé sobreviveu nesses tempos, porque agora nós vamos viver esse tempo, a maior geração de pessoas desigrejadas, de pessoas que dizem crer em Cristo, mas que não estão vivendo justamente conforme a palavra de Deus, porque não dá para viver também longe de uma igreja, sabendo que nós somos feito um corpo, do qual devemos andar em unidade. Creio que muitas coisas vão acontecer, isso daí se trata de algo completamente plausível diante da realidade que nós estamos vivendo, que essa realidade não tome conta da sua vida, que você seja um daqueles remanescentes que são chamados por Deus a meditarem nessa palavra, a crerem nessa palavra, a confiarem nessa palavra e lerem ela de maneira integral. Isso daqui não é para você chegar e ficar arrogantemente falando que você leu a Bíblia. Muito pelo contrário, porque quando você terminar de ler, você verá que você nada saberá. Você só vai saber um pouco mais do quão pecador você é e do quanto miserável você é e necessita deste grande Salvador. Então, continue a ler, ano após ano, que seja um caminho eterno, até sua velhice, até você partir. Enquanto eu tiver olhos, que eu possa ler todos os dias essa palavra, sabendo que essa palavra é o combustível que me mantém vivo e me faz com que eu possa servir a Deus e glorificar o nome dele de acordo com aquilo que ele deseja, não de acordo com a minha vontade, porque se for olhar a minha vontade, eu vou fazer um monte de coisa, vou falar que eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, nós não enxergaremos aquilo que nós devemos fazer de fato para que o nome de Deus seja glorificado. Continue a meditar, continue a caminhar, nós já avançamos bastante, entraremos agora no 14º livro da Bíblia, nós já lemos 27 do Novo Testamento, mais 14, então são 41 livros de 66. Estamos mais perto do fim do que antes. Que legal, né? Que vocês possam ler. Se você se perdeu em algum momento, leia. Galego, eu não li, eu não conheço, eu tenho dificuldade. Compre uma versão que a tradução é mais condizente com o nosso vocabulário atual. Procure a nova versão transformadora, é a versão que eu tenho lido aqui com vocês. Crendo que eu particularmente gosto também de outras versões. A Almeida Revista e atualizada eu gosto bastante, mas eu creio que é uma leitura um pouco mais difícil. Você talvez terá que procurar no dicionário o significado de algumas palavras. Termos ali são arcaicos, então se torna uma leitura um pouco mais difícil, sim. Então medite nessa palavra e leia, mas compre uma versão que vai se adequar à sua realidade e à sua capacidade também que você tem neste momento. Que você preste atenção quanto a isso, saiba que precisar de qualquer ajuda pode me chamar. Tem a Mari que você pode chamar, caso você fale, não, é um homem, eu não vou chamar. Tem a Mari que sempre está aqui, que ela pode auxiliar também. Tem o Edu, tem outras pessoas que sempre estão na live, que estão também tendo esse conhecimento e buscando conhecer Deus cada vez mais. Perfeito? Que Deus os direcione, que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, se Ele assim permitir. Vão em paz, leiam os 4 capítulos de hoje. Os 4 capítulos que eu falei é para vocês lerem. Eu só fiz alguns apontamentos. Leiam, meditem e que o Senhor os direcione. Tamo junto, um beijo no coração. Fui. Comente, compartilhe, tá, gente? Não se esqueça.